a história da humanidade é 14 vezes maior o que todo mundo vive nos dias de hoje. E quando o autor traz o livro mesmo de sempre, é para que a gente entenda alguns padrões que sempre se repetiram ao longo da história e como a gente pode fazer para que a gente não caia também nesses mesmos erros, conseguindo viver ou trabalhar cada vez melhor. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um poderosíssimo resumo aqui no canal Livros para Empreendedores, e hoje vamos falar sobre este livro, O Mesmo de Sempre. E já queria começar a introdução falando essa frase extremamente importante que temos aqui para que a gente consiga entender do que se trata essa leitura. Vejam que interessante o que diz aqui. Os mortos superam os vivos em 14-1. E é por nossa própria conta e risco que ignoramos a experiência acumulada dessa maioria tão esmagadora da humanidade. Uau! Que ideia importante! O que será que significa isso? Um conceito essencial para a nossa vida, para que a gente consiga entender que, com certeza, aquilo que pensamos, aqueles problemas que passamos, já foram resolvidos no passado. É impossível que hoje no mundo temos uma proporção de 1 para 14, ou seja, a história da humanidade é 14 vezes maior o que todo mundo vive nos dias de hoje. E quando o autor traz o livro mesmo de sempre, é para que a gente entenda alguns padrões que sempre se repetiram ao longo da história e como a gente pode fazer para que a gente não caia também nesses mesmos erros, conseguindo viver ou trabalhar cada vez melhor. Uma outra frase muito bacana que destaquei aqui no início é a questão de que Jeff Bezos, uma vez numa entrevista, ele disse: olha, vocês sempre me perguntam o que eu acho que vai mudar daqui para frente. Vejam, pessoal, Jeff Bezos disse isso. Porém, para mim, o mais importante é realmente saber o que seguirá sendo igual, porque aí a gente começa a trabalhar em cima de uma certeza. Então vejam que interessante, realmente nunca tinha parado para pensar que, enquanto o mundo inteiro tenta descobrir algo novo que vai acontecer, é essencial a gente saber o que com certeza vai acontecer, porque sempre aconteceu, sempre foi dessa forma. E como traz uma frase também muito interessante do início do livro, não é que as histórias se repetem, é que o ser humano se repete. Nossa forma de pensar acontece sempre em uma sequência de pensamento-resultado, pensamento-resultado. E quando a gente analisa o que acontecia no passado, como as pessoas pensavam no passado, o resultado que elas tiveram, conseguimos chegar a ótimas respostas para o nosso presente. Então, mais uma vez, trouxe aqui as minhas anotações pessoais e no início do livro começamos com a ideia de que os riscos são aqueles que não vemos. O que acontece, pessoal? Tem uma revista muito famosa nos Estados Unidos que se chama The Economist. Todo início de ano eles fazem previsões, ou seja, pessoas extremamente estudiosas, os melhores nesse quesito do mercado, escrevem lá nessa revista extremamente importante e dizem: esse ano nossas previsões são isso, isso, isso. Porém, em 2020, ninguém falou do coronavírus. Em 2022, ninguém falou da Ucrânia e da Rússia, a guerra que eles tiveram. O que o autor quer nos trazer aqui é a questão dos riscos serem sempre aqueles que não conseguimos imaginar. O que acontece? Guardem bem essa frase. Os riscos são aqueles que não conseguimos imaginar. Se eu consigo visualizar uma hipótese negativa, isso não é um risco. Isso é um possível resultado que eu sei que pode existir. Se eu posso visualizar ele, eu também posso imaginar uma solução para ele. Deixa de ser um risco. Os verdadeiros riscos da vida são aqueles que não chegamos a imaginar. 2024. Enchentes no Rio Grande do Sul. Quem que imagina isso? Ninguém. Então lembrem, ao iniciar algo, não considerem as partes negativas do negócio como um risco, porque isso tu consegue imaginar, tu consegue pensar, tu consegue controlar ele ao máximo para que os prejuízos sejam os menores. Se falamos que os riscos são realmente aqueles que não conseguimos ver, estamos dizendo que realmente tudo que eu consigo imaginar eu tenho controlado. Agora, eu realmente não consigo saber como eu vou agir frente aos imprevistos, e esses sim são os reais riscos da nossa vida. Vejam que interessante essa ideia. Um segundo grande conceito muito importante, isso aqui é essencial, guardem muito bem, a questão das altas expectativas em coisas simples da vida. Antigamente, o mundo era considerado muito mais feliz, sendo que sabemos que hoje a vida é muito mais fácil do que antigamente. Existe um pilar que faz com que tudo isso fique distorcido: nossa expectativa. Antigamente, 1950, 1930, mais ou menos, o livro nos traz que um único homem
trabalhador operário era capaz de sustentar sua família com 3 crianças, viajar 2 vezes ao ano e ter sua casa própria. Algo que não é visto nos dias de hoje. A questão é que, voltando mais uma vez para aquela época, as casas não eram como as casas de hoje. Todas tinham mais ou menos o mesmo padrão. As viagens não eram nesses hotéis que existem hoje em dia, que valem uma fortuna. Eram casas grandes que alugavam seus quartos por um valor ali razoável, ou até mesmo as pessoas viajavam com simplesmente barracas. A questão é que, quando você está num mundo onde todas as casas são desse jeito, todos os carros são desse jeito, todas as viagens são só isso que tem para oferecer e pronto. Todas as refeições que existem é só isso aqui, o básico e pronto. Quando existe isso, você garante aquele básico e está feliz com aquilo, porque é o único que existe. Hoje em dia, como temos acesso a tudo e a todos pelas redes sociais, o seu básico, que realmente poderia te fazer feliz, faz com que você fique com altas expectativas em coisas normais. Então vamos supor, você acordou num bom dia, tomou um café da manhã, teve um bom dia de trabalho, chega em casa, ou seja, o seu dia normal como ser humano foi ótimo. Porém, chega à noite e você tem uma alta expectativa sobre o seu jantar. Você quer que seja algo incrível. Então você vai lá e, ao invés de fazer algo que seria o simples para que você finalize o dia, ok? Não. Você precisa ter algo incrível. Você precisa jantar algo excelente. Você precisa ver um filme extremamente engraçado. Você precisa ver vários vídeos extremamente engraçados. Você precisa fazer uma postagem que tenha 1000 curtidas. Ou seja, na rotina atual as pessoas têm altas expectativas em muitas coisas ao longo do dia. Isso faz com que a gente tenha essa sensação de frustração e tristeza. Então vejam que interessante essa questão da expectativa. Antigamente as pessoas não eram mais felizes, o mundo não era melhor, o mundo não era mais fácil, bem pelo contrário. O que existe hoje é que a facilidade da nossa rotina é ignorada porque temos altas expectativas que não conseguimos alcançar e com isso estamos frustrados, ignorando questões básicas e tão valiosas pra gente. Um outro conceito muito interessante do livro é a questão de inveje apenas o 100% da outra pessoa. Um padrão que sempre se repetiu na história da humanidade é a questão da inveja somente naquilo que é bom. O que o autor nos diz é o seguinte: faça um pacto com você mesmo. Um pacto que diga o seguinte: eu só vou sentir inveja de uma pessoa se eu aceitar mudar a minha vida pela dela ao 100%. Então a pessoa diz: eu gostaria de ter o cargo daquela pessoa ali. Tudo bem, mas você aceita trocar sua família, seus amigos, seu hobby, seu nome, sua história pelo cargo daquela pessoa e ser aquela pessoa com a família dela, com os amigos dela, com o cargo dela? Porque é algo muito injusto a gente se culpar por uma única área do outro que é melhor que a nossa. Então vejam que interessante essa teoria. Um pacto para se fazer consigo mesmo. Só vou invejar alguém se eu aceitar mudar 100% a minha vida com ela. Dessa forma, tu pode buscar aí no mundo inteiro 7 bilhões de pessoas. Tu não vai encontrar alguém que tu gostaria de ser sem ser você mesmo. Isso é muito valioso. Realmente estou gostando da leitura. Tem mais algum conceito interessante? Claro, pessoal, não terminamos ainda. Vejam que interessante esse próximo conceito: o desconforto das probabilidades. Destaquei aqui uma frase que é muito interessante, que as pessoas, elas não querem probabilidades, apenas certezas. Ou seja, entre o 0 e o 100%, existem muitas situações que podem acontecer, mas o ser humano sempre gostou apenas de 2 resultados, ou 0 ou 100%. Posso contar com você nessa? Depende, eu acho que uns 85%. Isso não adianta. Será que meu projeto vai dar certo? Olha, tem um 99% de chance de dar certo. Entender isso aqui vai com certeza te diferenciar dos demais. Preste bem atenção. Um padrão humano é o medo das incertezas. Isso quer dizer que tu me diz: a chance de que isso funcione são 60%. Eu vou dizer: tudo bem, são probabilidades, porém depende de mim, ok? Agora, uma outra pessoa, uma pessoa normal, que reage dessa mesma forma há mais de 500 anos vai te dizer: não, se não é 100% eu não quero. O ser humano só trabalha com certezas. E aceitar que a vida é muito mais do que uma certeza, que na verdade tudo é incerto, é uma crença que vai facilitar muito a nossa rotina. Realmente, não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Não vou me prender ao 100% ou ao 0%. Eu sei que tudo vai acontecer e estou aberto a isso. Conseguir estar relaxado e tranquilo nesses momentos, com certeza vai te abrir muitas portas. E para finalizar, essa ideia é extremamente importante, pessoal. A calma
planta sementes da loucura. Vejam que conceito importantíssimo que vocês vão conhecer agora. A calma, ou seja, momentos calmos da minha vida, tendem a ser situações onde eu estou inquieto em busca de um novo problema. Um adulto atual não consegue estar tranquilo. Então o que acontece? Ele precisa sempre ter alguma pressão de resolver alguma coisa. Fiz uma compra grande há 2 anos atrás e hoje estou me recuperando financeiramente. Chega próximo mês eu vejo, estou tranquilo. Fico 3, 4 dias assim pensando, tranquilo na vida e de repente eu vejo que preciso comprar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Esses momentos de calma fazem com que a pessoa sinta que ela não está progredindo na vida, fazendo com que ela se coloque em situações de estresse, de pressão, para que ela mais uma vez sinta que a partir desse ponto está fazendo coisas que sim trazem a sensação de progresso, quando na verdade estão apenas te atrapalhando. Então, se você quer se destacar no mundo de hoje, conheça e saiba que o ciclo do adulto é encontrar um problema, passar todos os dias preocupado com esse problema até conseguir resolver ele. Depois chega um momento de calmaria, porém essa calmaria deixa esse adulto entediado, ele acha que sua vida é chata. Então mais uma vez ele começa a tomar decisões sem nenhum embasamento e fazem com que ele mais uma vez coloque uma situação complicada para estar preocupado e que precisa resolver aquilo ali. E assim ele passa a sua vida inteira vivendo essa loucura que foi o resultado de não saber lidar com a calmaria da vida comum. Então, pessoal, um livro que realmente faz com que a gente reflita bastante, o mesmo de sempre, uma excelente leitura. Se tu quiser ler um livro por semana, assim como eu consigo fazer, entra na nossa comunidade que o link está aqui na descrição. Lá eu te ensino a fazer uma análise de capa, como eu faço essas anotações, como eu faço para ler, resumir um livro por semana. Tem aulas técnicas e, mais importante, aulas práticas. Eu abro um livro junto com vocês, vão lendo os parágrafos. Você tem meu número pessoal direto. Meu compromisso é realmente te fazer ler muito mais. Se gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!